coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Irmãos são unidos pela relação consanguínea e os seus laços de amor são inseparáveis. Ter irmãos é ter a certeza de que compartilhamos vivências, apoio incondicional na vida e a oportunidade diária de dar e receber amor. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E este é mais um episódio do programa Vivências. Sejam bem-vindos! Olá, preletora Yara! Olá, preletor Milton. Que tema gostoso, né? Tem gente boa demais aqui para compartilhar as vivências e até falar um pouco dessa questão do irmão do coração. Do coração, né? A Yara no programa Vivências é a minha irmã do coração. É isso mesmo. Fica aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe este programa Vivências, porque este Vivências é de broderagem. E para tanto, nós temos convidados muito especiais, que são preletores da Seitianoê e são irmãos, são brothers. Vou começar apresentando primeiramente o preletor em grau júnior, Vitor Augusto da Silva Nogueira. Seja bem-vindo, preletor Vitor. Muito obrigado. Olá, preletor Milton, preletor Yara, preletor André, dando spoiler já, Milton. Né? É uma alegria imensa estar aqui. E uma emoção imensa também, né? Porque realmente, né, poder fazer, né, esse programa, né, essa edição, junto com o brother, é realmente maravilhoso, muito emocionante. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Então, como o Vitor já anunciou o André, mas vamos dizer o nome completo dele, preletor também em grau júnior, André Fernando da Silva Nogueira. Seja bem-vindo, preletor André. Muito obrigado, preletor Milton, muito obrigado, preletor Yara. É uma honra o convite e uma alegria muito grande
grande poder estar aqui. Muito obrigado, Vitor, pelo privilégio aí de ser o irmão de todas as ocasiões, né? É o irmão do sangue, é o irmão da fé, é o irmão de farda também, é o irmão de todos os momentos. Meu grande brother, meu grande amigo, meu grande amor. Já tem emoção. Ai, meu Deus do céu. Fica com a gente. Já assim, ó, esperava daqui uns 40 minutos, né? Eu que conheço os meninos, irmãos, vamos mencionar aqui. Tá faltando um irmão, não tá? Tá sim. O Marcelo. Nós somos em 3, né? 3 irmãos. Sou o mais novo, né? E aí tem o André e o nosso irmão mais velho, o Marcelo, né? Muito bem. Queria aproveitar e começar... Quer dizer, na verdade já começamos, mas trazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre traz aqui no Vivências. Como é que a Seichonoye chegou nessa família? Chegou para vocês? Quer falar? Eu começo então. Ela chegou por intermédio da nossa mãe, que também foi preletora da Seichonoye, Amélia da Silva Nogueira. Né? Ela conheceu a Seichonoye por intermédio de uma amiga, que ela era revendedora autônoma, e aí numa das visitas acabou apresentando a revista Mulher Feliz, né? Na época ainda Pomba Branca, para minha mãe, e convidou ela para uma reunião no núcleo de Vila Munhoz. E isso foi... aproximadamente começo dos anos 90, acredito que 92, né? Já revelando a minha idade aí, eu tinha 10 anos de idade, o Vitor um pouquinho menos, né? O Vitor é o mais novo, ele tinha os seus 6, 7 anos de idade. Minha mãe começou a frequentar, então, a Seichonoye. Meu pai não frequentava, mas levava, né? E a gente acabou começando a frequentar também, porque lá no núcleo de Vila Munhoz havia reunião de crianças. Então, a gente participava dessas reuniões de crianças, né? Óbvio que no começo a gente estava mais preocupado com o lanchinho, mais preocupado com o brinquedinho que ganhava no final, dava risada no canto evocativo em japonês, mas foi uma introdução, né? E aí a gente começou, aos poucos, a vivenciar o ensinamento da Seichonoye, ver a nossa vida familiar se transformar, né, como um todo, que depois, oportunamente, a gente fala sobre isso, né? Porque todos acabaram, né, não só eu e o Vitor e a nossa mãe, mas também o nosso pai e o nosso irmão mais velho, também acabaram engrenando e assumindo atividades de protagonismo no ensinamento da Seichonoye, e isso transformou nossas vidas. Que memórias, né? Muitas memórias. Eu lembro, inclusive, desculpa cortar, né? Mas eu me lembro, inclusive, de que em 92, né? A minha mãe, ela acompanhava as reuniões das Pombas Brancas. E era na parte da tarde, né? E nós estudávamos na mesma escola, mas em períodos diferentes. E eu estudava de manhã e ele à tarde, né? Então, nesse primeiro momento, né? Eu acabava acompanhando a minha mãe, né? Então, nós íamos todas as vezes no núcleo, né? De Vila Munhoz. E durante as reuniões eu acompanhava, né? Horas, né? Acompanhava ela na reunião, né? Durante a reunião da Pomba Branca. Hora ficava lá, né? Brincando no jardim, né? Ficava o núcleo de Vila Munhoz é um sobrado, né? Então, tem a parte de cima, onde tem a salinha de orientação, cozinha, né? Então, é bacana de lembrar esse momento, né? Porque sempre íamos semanalmente, né? A pé, né? Da nossa casa até lá, né? Então, foi uma experiência muito bacana, né? Eu tô lembrando da banda também, né? Que você tocava teclado. Sim. O Vitor tocava teclado e aí ainda tem, né? Ela participa ainda das reuniões da Regional SP Santana, a divulgadora Nádia, e a filha dela era vocalista de uma banda. Aí convidou o Vitor, eu também gostava de cantar e me convidou também. A gente passava a frequentar a casa dela aos finais de semana, normalmente de sábado. E aí a gente integrou uma banda que fazia ensaios de músicas populares brasileiras, e aí recebemos um convite de fazer uma apresentação lá no núcleo de Vila Munhoz. E aí eu me recordo que era uma reunião da Pomba Branca, plateia cheia, e a gente lá, você tocando, eu cantando e um monte de gente, e isso também levou ainda mais pessoas e fez com que a gente gostasse ainda mais de estar naquele ambiente, né? Então pra gente era realmente uma extensão da nossa casa, assim, o núcleo de Vila Munhoz lá nessa época. Tivemos uma banda. Não é fraco, não. Coisas que só a Seichonoye Agora a gente já tá casado, tem filhos, e aí a gente contou isso pros nossos filhos recentemente, mostrou as fotos, né? E eles acharam o máximo. Isso é pra vocês, viu, pai, mãe, é isso. Mas, ó, tem uma questão que é interessante. É muito comum que o nosso convidado diga que conheceu a Seichonoye através de uma revista. Bem comum. Mas uma curiosidade que fica até para os amigos que acompanham a gente é o que fez esse convidado, essa família permanecer na Seichonoye? Porque a revista ela tem
mensagens profundas, é a verdade ali, através da palavra escrita. Mas certamente tem algo que mexe no coração de pode ser da mãe, de um dos filhos. O que fez a família permanecer na Seichonoye até hoje? A mãe de vocês, um grande ícone dentro da regional, uma grande presidente de associação local, e vocês, grandes dirigentes. O que fez vocês permanecerem? Como você disse, a nossa mãe, ela foi realmente o elo propulsor, né, para que a gente, né, levasse toda a família para o ensinamento, né. Mas a gente aprende até na Seichonoye, né, que nós precisamos estar sempre alinhados com Deus, né, sempre concentrados para captar, né, as circunstâncias que acontecem, né. E no decorrer, né, da nossa trajetória, pouco depois, né, de 92, acredito eu que foi em 94, né. Resumidamente, né? Meus pais, eles moravam numa residência, né? numa rua que eles adoravam, conheciam a vizinhança toda, na Zona Norte de São Paulo, região lá da Vila Gustavo, né? E acabaram mudando de lá, porque a família cresceu, né? Lá o nosso irmão mais velho nasceu, né? E depois nós mudamos para a região do bairro, mas um pouquinho mais afastado dessa rua. E o sonho deles era sempre retornar, né, para essa rua, né? Morar lá, conheciam-se, né, muitas memórias bacanas, né? Vizinhança bacana, tudo lá, né? Isso foi plantado, né? Aquela sementinha que a gente aprende na Seichonoye que foi plantada, né? Aquela boa ideia. Sua madrinha, inclusive, né? Sim, minha madrinha morando na rua da frente, na casa da frente deles, né? E foi ali que eles, né, tiveram um primeiro contato com meu padrinho, minha madrinha. A minha madrinha também? Também, ela morava numa rua de baixo, né? De baixo. Um pouquinho, bem próximo. Então, assim, né, uma vizinhança muito amiga, né? Então, eles muito próximos. E aí, resumidamente, em 94, eles compraram, né, tiveram a oportunidade de comprar uma casa nesta rua, né? Então, umas casas depois da onde eles moravam, né? Só que era uma casa muito antiga, né? E ela precisava ser demolida para a construção de uma casa que era o nosso sonho, né? Ter a nossa casa, né? No formato que desejávamos, né? Só que aí, né? O recurso financeiro no momento foi investido para a compra da casa, daqueles moldes, né? E ela ficou lá, né? Para poder conseguir o recurso, né, durante os anos ali suficientes para poder fazer a construção. Nesse meio tempo, né, aí uma das preletoras, né, da Associação de Vila Munhoz, onde minha mãe frequentava inicialmente, né, sabendo desta casa, né, ela comentou, né, e fez o convite para minha mãe, né. Então falou: Amelinha, vocês têm a casa lá que eu sei que é boa e tudo mais, né? Não estão utilizando. Por que a gente, de repente, não pode usar para poder fazer, né, um local de reunião da Seichonoye, né? De repente, a gente poderia até criar um núcleo, né, de Vila Gustavo, que há um tempo anterior existia, depois deixou de existir, poderíamos reativar ali, né? E aí ela levou essa informação para o nosso pai, né? E aí nosso pai falou, nosso pai nessa época não frequentava, né, a Seichonoye ainda, né? E ele ouviu e aceitou, né? Falou: não, pode usar sim, né? Pra gente não tem problema nenhum, vai ser maravilhoso, né? E aí começaram, né? Aí resumo da obra, né? Meu pai, na cabeça dele, o que ele deve ter imaginado, né? Poxa vida, né? Eu aceitei, eu cedi, né, a minha residência para poder fazer reuniões e eu não vou participar das reuniões, né? Foi aí que ele começou a participar das reuniões. E aí o resultado final, né? Ele, né? Aí foi aberta a Associação da Pomba Branca, minha mãe presidindo, foi aberta a Associação da Fraternidade, meu pai presidindo, né? E foi aí que o meu irmão mais velho e eu começamos a coordenar a reunião de crianças do núcleo de Vila Gustavo, né? Isso tudo em meados de 95, 96, né? 1996, né? Então, realmente, dali, né, aí engajou a família toda, né? O André também sempre participante, né? Não, e detalhe, né, o que aconteceu na nossa família, eu entendo que o desfecho Seichonoye, né, nas nossas vidas, tem muito a ver das nossas origens, né? Então, assim, a gente sempre frequentou muitas diferentes religiões e igrejas, porque o nosso pai, ele era de uma família cristã evangélica, só que eram várias diferentes igrejas, cada parente era numa igreja, então a gente frequentou várias igrejas evangélicas. A minha mãe, a família dela, majoritariamente espírita, então a gente também frequentou centros espíritas. Eu e ele fizemos
o batismo e a primeira comunhão na Igreja Católica. Então, quando a gente conheceu a Seichonoye e as coisas foram começando a ser explicadas pra gente, né, o próprio símbolo da Seichonoye, a representação, né, do shintoísmo, do budismo, do catolicismo, e em especial, né, as palavras afirmativas e a convicção que foi se criando de que éramos filhos de Deus, e a gente muitas vezes no nosso dia a dia ouvia outras coisas, isso nos tocou muito. Então, acredito que teve essa questão de que a gente já tinha vivenciado várias religiões, direta e indiretamente, por conta dos nossos pais e dos nossos parentes. A gente já tinha frequentado muitas igrejas, e quando a gente chegou na Seichonoye, a gente sentiu que a Seichonoye, ela estava com as portas abertas para todas elas, eu acho que a gente se sentiu muito acolhido nesse sentido, né? Isso agregou muito. E o fato, obviamente, dos nossos pais, né, que se engajaram. E aí a gente começou a participar em múltiplas funções. Isso foi nos tornando mais completos, né? A gente fazia a apresentação, a gente fazia a recepção, a gente fazia a parte até de recursos tecnológicos, impressões, projeções, e sempre voluntários, né? Não, a gente faz. O que é para fazer? Né? Então, nessa a gente foi aprendendo, e aí começamos a fazer curso de módulos na própria regional, fizemos módulos da prosperidade também, e aí, assim, em pouco tempo, né? Em 2005, nós já éramos LIs, né? E também, assim, eu acho que de uma forma muito especial, a nossa mãe com as palavras de convicção dela. Então, até a minha sutra principal, né, que é a capa preta, que eu uso, tá na minha casa, ela tem lá uma dedicatória da minha mãe de 95, né, falando ao grande líder da iluminação, André Fernando da Silva Nogueira. O meu Shinsokan que tá aqui, a mesma coisa, tá? Esse aqui ainda é o de 97, ó. Para o André Fernando, com muito amor e carinho, Amélia Nogueira. Então, assim, isso era o dia a dia, né? Então, era o dia a dia de você é filho de Deus, você é perfeito, você é inteligente, você é saudável, né? Você é alegre, você é grandioso, você é maravilhoso. E a gente ouvia isso o tempo todo, e eram palavras de afirmação e de convicção que não víamos em outros lugares, né? Com a mesma intensidade, com a mesma energia que se tem na Seichonoye. Então, acredito que isso tenha nos atraído e nos mantido no ensinamento, e ávidos por disseminar o maior número possível de pessoas até hoje, né? Sensacional. Os amigos que nos acompanham perceberam no contexto todo que a base familiar foi criada no contexto da Seichonoye, né? Mas aí os amigos podem equivocadamente pensar, assim como alguns equivocadamente pensam, né? Que preletor da Seichonoye não tem problema, não tem desafios, toda essa descrição maravilhosa que vocês construíram, vocês vivem no mundo da lua, todo paraíso, trazendo uma pimentinha aqui para o nosso papo, esse relacionamento bonito entre irmãos que vocês têm, sempre foi assim? Tiveram algumas diferencinhas assim que vocês se resolveram aplicando o ensinamento da Seichonoye? Conta pra gente. Quer começar? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, né? Nesse período ainda éramos crianças, né? E era um pega pra capar, né? Eu sou o irmão mais novo, né? Então o irmão mais novo geralmente é o provocador, né? E a vítima, né? Do sistema todo, né? Então eu era muito provocador, que eu lembro, né? Depois eu falava, não, pai, mãe, é o André, né? E aí ele pagava o pato, né? Eu lembro até uma vez, né? Lembra que alguma coisa aconteceu nesse sentido e você ficou fui eu ou você que ficou de castigo e o outro foi negociar a libertação? Teve, eu acho que... Vocês tinham advogados também? Não, nós eram advogados. Eu sei, imagina. Hoje eu acho que eu aprontei alguma coisa, né? Hoje é mais amistosa a relação, né? Mas assim, quando crianças era muito entre tapas e beijos, né? Sim. O tempo todo, assim. E aí, brincando e brigando, a gente sempre foi muito unido, né? Vai pro quarto, colocou ele de castigo. Aí, remorso no coração, né? Aí fui negociar a libertação, né? Não, pai, vai ter o jogo, e não, deixa o André sair e tal, né? Tá bom, vai, né? Então era muito essa relação, né? Mas é o que ele mesmo disse, né? Isso ao longo dos anos, né? Vai fazendo a gente amadurecer, né? E eu percebo, né? Que hoje a gente um pouco mais amadurecido aí, a relação também, né? Ela ficou, né, mais sólida, né? O companheirismo, né? O amor, né? Cada vez foi aumentando, né? Mas sabe, Vitor e André, muitas pessoas, ainda que sejam irmãos e irmãs de sangue, né, na fase adulta, na idade nossa aqui, ainda tem rusgas, desavenças, conflitos que não conseguem superar. Pegando a experiência que vocês têm desse relacionamento, desse amadurecimento, que dicas que vocês podem trazer para essas pessoas para dar o primeiro passo para reconectar como irmãos? Então, Milton, a gente aprende
Se não me engano, no livro A Verdade da Vida, volume 4, né, o mestre Masaru Taniguchi ele fala o seguinte, né, que não existe destino. Né? O destino é inexistente. O que existe é a relação da causa e efeito. Né? Então, por que eu comento isso? Né? Porque muitas das vezes as pessoas imaginam que eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer neste lar, eu não pedi para ter este irmão, eu não pedi para ter esse pai, essa mãe, né? E na verdade, né, pediu sim, né? Então tudo aquilo, né, que a gente vivencia é realmente construído por nós próprios, né? E a gente tem que ter bastante responsabilidade nisso, né? Tem até uma historinha, né, bem interessante do livro, até trouxe um livro, né, Cigarrete Sempre em Frente, né, do professor Fernando Marques, que ele fala sobre a história do carpinteiro, né, que existia um carpinteiro, esse carpinteiro ele estava para se aposentar, né, e aí nesse momento que ele ia se aposentar, ele recebeu uma demanda do construtor, né, para construir mais uma casa, a última casa. Né? E ele já estava todo programado para poder se aposentar. Né? E aí o que ele fez? Né? Não tinha como falar não, né? Então ele falou, tá bom, né? Vou fazer. Né? Mas fez daquele jeito, né? Então, meia boca, né? Então fez de qualquer jeito, usando quaisquer tipos de materiais, né? Então não com a qualidade, com o esmero que ele sempre tinha. Né? E aí ao final desse trabalho, atrasou, né, o trabalho e tal, né? E aí no final desse trabalho o construtor falou, fulano, né? Eu gostaria, né? Eu pedi para você construir essa casa porque essa casa é o meu presente para você, né? E aí vem aquela reflexão, né? De falar, caramba, né? O que eu venho construindo, né? Ao longo dos anos, né? Então eu vejo que é uma decisão nossa, né? Então do dia a dia, né? De repente, né? Vão existir, né? Desavenças, vão existir diferenças, óbvio, né? Óbvio, ninguém é ninguém, né? Ninguém é igual, né? Nesse plano, né? E aí que está a magia de estarmos nesse plano terreno, né? Esse vai ser, né? Realmente as vivências que vão fazer a gente evoluir, né? E a gente precisa ter essa consciência. Quanto mais cedo a gente criar essa consciência, mais cedo, né? A gente vai reconhecer, né, essas diferenças como oportunidades de sermos melhor, de nos aprimorarmos, né, espiritualmente, né, tendo esse momento presente, esse mundo terreno como realmente a escola da vida, né? A religião sempre esteve presente na nossa vida, tanto com o nosso pai quanto com a nossa mãe. Mesmo antes do nosso pai entrar na Seichonoye, ele tinha o hábito da leitura da Bíblia, ele tinha o hábito de ouvir hinos religiosos. Então a gente sempre teve muita fé, sempre foi muito religioso. E o fato também do nosso pai ter partido do plano espiritual também muito cedo, né? Isso aconteceu no ano de 2000, nós éramos muito jovens ainda. E também do nosso irmão mais velho, né? O Marcelo, ele ser bem mais velho, né? Então ele tem 12 anos a mais do que eu, 15 a mais do que o Vitor. Ele assumiu essa figura paterna, né? Eu acho que sempre fez com que a gente administrasse da melhor forma possível as divergências. Então a gente nunca deixou qualquer tipo de problema se estender, né? Perdurar. A gente nunca jogou a sujeira para debaixo do tapete, né? Eu tenho uma característica pessoal assim de ser muito franco, né? Respeitoso, educado, mas sempre muito, muito transparente. E isso também é uma verdade em relação aos meus irmãos. E isso sempre foi algo muito positivo, porque a gente, de forma respeitosa, sempre colocou os problemas e a gente sempre se harmonizou, né? Nunca deixamos a desarmonia prevalecer, nunca, né, aquilo que está na própria Sutra Sagrada, né? Então, ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então, é algo que a gente sempre pregou e a gente sempre praticou. Né? Então, a gente se dá muito bem, a gente se ajuda muito, a gente está compartilhando tudo, todos os dias, né? Embora hoje todos casados, cada um morando numa cidade diferente, mas a gente está sempre junto, está sempre unido e está sempre se ajudando, né? Então acredito que problemas, né? Como você mesmo disse, o que todos têm o tempo todo, né? E não teria outra razão de estarmos aqui nesse plano fenomênico se não fosse justamente a gente se superar a cada dia, enfrentando, superando esses obstáculos que a vida vai colocando a todo momento à nossa frente. Então acho que a forma de encarar que é o grande diferencial, né? A gente não se abala com nada.
Então, assim, pode acontecer o que for e a gente lida numa boa e sabe que aquilo está acontecendo para a gente poder manifestar o nosso melhor, para a gente poder superar aquela dificuldade, aquele obstáculo, e a gente não enxerga de forma negativa, né? Como aqui no próprio livro dos jovens, a gente fala muito nesse sentido de se divertir com os problemas, né? E é real, a gente não se abala. Pode acontecer o que for, a gente está encarando sempre de forma positiva e sabendo que a gente está crescendo com isso. Essa é uma referência muito legal para quem está acompanhando a gente. A pessoa pode pensar, mas eu não tenho irmão, mas a minha relação com o meu irmão é diferente. Mas meus filhos, eles deviam ter esse tipo de atitude, mas não tem. Os tempos de hoje são diferentes. Talvez sejam diferentes, porque talvez a gente não tenha se espelhado em atitudes tão espiritualizadas, como você exemplifica aqui. O pai que ora em casa, a mãe que ora em casa, o pai e a mãe que se escutam. Então, são dicas preciosas, né? Quer que os filhos tenham harmonia? A gente sempre teve reuniões em casa, reuniões de família. Aí, tá vendo? Na minha casa, a gente chamava de conselho de família. A gente fazia reuniões mesmo. Chama. E assim, de um jeito amistoso, de um jeito gostoso, né? Então, assim, uma reunião de família, não só para ficar lavando roupa suja, mas uma reunião de família para evidenciar tudo que existe de positivo sendo manifestado e também tratar algumas questões, algumas oportunidades de melhoria de cada integrante do seio familiar, né? Então, acredito que seja uma prática que nós tivemos no nosso lar e que a gente leva para as nossas famílias atuais também, né? É uma coisa comum e, assim, os nossos filhos, pelo menos no meu caso, né? Não sei em relação ao Vitor, mas acredito que também, eles não levam isso como algo negativo. Eles sabem, eles têm a consciência do nosso papel de pais e educadores, de nosso papel de limitar muitas vezes algumas coisas que eles sabem que no longo prazo vão acabar fazendo mal para eles, né? Que são todos os excessos, né? Então, o excesso de tela, o excesso de lazer em detrimento das obrigações. Eles sabem que é importante existir um limite e se os pais, eles se omitirem nesse papel, eles acabam se perdendo e muitas vezes ficam até chateados depois de verem que o dia passou e que não rendeu porque aquilo que deveriam ter feito não fizeram por conta de distrações. Eu queria até destacar um ponto que o André comentou, que é o vivificar o agora, né? Eu acho que nessas relações, né, entre familiares principalmente, né? Porque o familiar é aqueles espíritos mais próximos, né? Que eles se decidem se encontrar nesse plano para poder evoluírem, né, espiritualmente juntos, né? E o vivificar o agora é importante, porque acontece muitos casos, né, que a gente às vezes toma ciência, né, de pessoas que vão deixando, né? Então, às vezes acontece uma rusguinha, algum desentendimento e ninguém toma a iniciativa de resolver isso, né? E realmente, né, me fez lembrar nas palavras agora do André, quantas vezes fizemos isso e até hoje fazemos isso, né? Fazemos isso, né? Agora cada um está como chefe de uma família, né? Mas fazemos muito isso também nos nossos lares e entre nós, né? Então, algumas situações, às vezes por estarmos à distância, às vezes manda, né, um WhatsApp ou faz alguma ligação, às vezes alguma coisa ficou mal entendida, né? Naquele mesmo momento, na primeira oportunidade que a gente tem, né, em algum evento familiar, que estamos juntos, aí já reúne, né? Vamos conversar aqui, vamos acertar, né? Vamos entender, né? Vamos perdoar, né? E isso aí é uma prática realmente que a gente prioriza realmente bastante, né? Às vezes leva bastante tempo, sabe que eu brincava de brigar com meu irmão e a gente brincava de lutinha. Né? Eu brincava também bastante. O Vitor tem algumas marcas da vida. Gente, os amigos não sabem, mas antes de começar a gravação, a gente estava observando que a experiência aqui da mesa é uma experiência de irmãos meninos. Né? Então, são 3 irmãos, o Milton tem um irmão e eu tenho um irmão, mas eu sou então a menina. Então, eu queria brincar de boneca, meu irmão queria brincar de luta, meu irmão era mais novo. Se eu não atendesse meu irmão, eu ia levar bronca, porque ele é pequeno. Então, vamos brincar de luta e tá tudo bem. E vamos apanhar e tá tudo certo. Né? E briga de luta sempre termina mal. Então, a gente afastava as coisas da sala e lutava até realmente meus pais no andar de cima. Eu não batia no meu irmão, eu era maior, eu ia realmente levar uma bronca se acontecesse isso. Vocês sabem do que eu estou falando. E, de repente, eu cresci.
E algumas dessas brincadeiras, elas não foram legais para mim. Elas ficaram comigo uns 10 anos. Uns 10 anos no meu coração. E quando eu vivi a situação de me separar, lá pra gente, estou falando de 10 anos mesmo. Meu irmão veio morar comigo e eu tenho para mim que meu irmão foi um parceiro que veio, disse que veio para fazer pós-graduação, mestrado, sei lá, mas na verdade veio cuidar de mim. Eu tenho isso, já falei isso para ele. E nesses 10 anos depois, na academia de Biúna, encostado numa janela, eu falei, vamos resolver um negócio? Vamos resolver um negócio. E foi nesse momento que nasceu em mim também a ideia, não posso deixar 10 anos. Então, na família que a gente está formando com essas meninas, que no caso são minhas filhas, o que tiver que ser resolvido a gente tem que resolver. Porque tem histórias de irmãos que levam uma vida inteira, às vezes, por uma... sei lá. A gente ouve muitas histórias, inclusive de alguns amigos que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Com a gente, acredito que nunca aconteceu, porque a gente nunca deixou acontecer, né? Pelo menos em relação a mim, né? Eu tive uma situação dessa relacionada ao meu irmão mais velho, ao Marcelo, porque como ele se colocou nesse papel de segundo pai, né? E eu já estava relativamente maduro, estava entrando já no ensino superior, né? Quando meu pai faleceu, eu não queria esse papel da parte dele, eu queria o papel de irmão mais velho, né? E teve um dia que eu falei isso para ele, né? Ele começou a querer me pautar, me direcionar, e eu falei para ele, eu tenho uma formação excelente, eu sei o que é certo e errado, e eu quero o meu irmão, eu não quero um segundo pai, né? E mudou completamente, ele entendeu, ele se colocou no meu lugar, ele percebeu que o relacionamento que a gente precisava ter, e eu entendo, e eu assim, reconheço e valorizo muito esse acolhimento que ele tentou nos dar, porque para eles eram realmente os meninos, né? Porque não éramos tão novinhos assim, mas ainda éramos novos, né? Então, ele já muito mais velho, já formado, já praticamente iniciando a vida conjugal dele, né? Ele se via com essa responsabilidade perante a gente, né? Então, e em Biúna também, você comentou, eu fui uma vez num seminário de gratidão aos pais, e eu sempre me vi muito bem resolvido com meu pai e com a minha mãe, muito grato, né? E me deu uma tristeza na hora de uma purificação da mente, pelo meu pai ter partido muito cedo, né? E eu me emocionei muito, né? Em relação a isso, e isso que você falou é uma verdade, porque às vezes a gente não tem a consciência de que a gente está guardando alguma mágoa dentro da gente. Parece que está tudo certo, mas como o Seichonoye é prática, conforme a gente vai praticando as coisas, muita mágoa vem à tona e ela sai, né? E a gente melhora. E a gente às vezes nem percebe que está magoado com alguma coisa, né? Então eu procuro sempre colher feedback dos meus irmãos para saber se nenhuma atitude minha, nenhuma palavra minha, né? Eu sou brincalhão, então às vezes o Vitor, eu percebo que às vezes se incomoda um pouquinho com esse meu jeito expansivo de ser, né? Mas eu tomo muito cuidado em respeitar as individualidades, mas ao mesmo tempo não perder a minha essência, né? Então, buscar esse equilíbrio em ser você e ao mesmo tempo respeitar o próximo, né? Eu acho que é uma arte mesmo, é algo que você vai aprendendo com tentativa e erro ao longo da vida, né? Então, eu vejo muito isso em relação a gente. Se o Vitor quiser falar alguma coisa em relação a mim, mas eu, em relação a ele, não tenho assim nenhuma situação mal resolvida, porque eu procurei ao longo da vida ir resolvendo tudo que eu percebia que muitas vezes não estava em sintonia. Eu acho que o ensinamento da Seichonoye é maravilhoso, principalmente pelos expedientes de salvação, né, que a gente chama internamente, né? Mas as práticas, né, são as ferramentas que nós temos para resolver, né, todos os pontos da nossa vida, né? A Seichonoye é recheada disso, né, de palavras de afirmação, de mentalização, né, de práticas, cerimônias, revistas, livros, reuniões, né, o conteúdo agora de mídia, né, de internet. Então são muitas ferramentas que a gente tem, né? E eu acho que a sacada principal é a gente, como o André falou, né? Quando a gente começa a praticar, né? Estamos fazendo limpezas, né? E quando a gente faz a limpeza, a sujeira aparece, né? E quando a sujeira... esse é o ponto, né? Quando a sujeira aparece, o que a gente vai fazer, né? Aí é a decisão que a gente tem que tomar, né? Vamos colocar embaixo do tapete, vamos deixar o ego, de repente, né? Aflorar, né? Não.
eu estava certo, né? Não vou ceder e continuar com esse sentimento negativo, né? Ou a gente vai resolver, né? Então eu também compartilho da opinião dele, né? É óbvio que muitas coisas, né, surgem, né, não são bacanas, geram sentimentos que não são positivos, mas a partir do momento que isso é aflorado, a gente precisa trabalhar com isso e resolver, né? Resolver isso, né? Mudar esse sentimento, né? Os pais que estão escutando a gente, é uma dica incrível até para promover esse olhar, porque às vezes até a gente como pai, a nossa postura gera o conflito da casa. Sim. O conflito de é pequeno, é grande, sim, não pode. Então a gente tem que criar laços realmente, cada um com a sua individualidade, mas todo mundo se vendo e se respeitando como filho de Deus, não é isso? Com certeza, isso mesmo. Os filhos são esponjas, né? A gente aprende isso, né? Os filhos são esponjas, né? Eu vejo assim, que nem eu comentei, essa passagem, né, me fez lembrar agora, né? Essa passagem na Vila Munhoz, né, na Associação de Vila Munhoz com a minha mãe, né? Quantas vezes eu via que ela dava ali, porque na reunião da Pomba Branca não tinha reunião de crianças. Então eu acompanhava ela pequenininho, né, talvez 7, 8 anos de idade. Algumas vezes sentava junto com ela e assistia a palestra, e outras vezes ficava brincando no jardim, fazendo outras coisas. E eu lembro que várias vezes ela comentou comigo, né, de repente eu estar aos olhos dela desatento, né? E depois no final eu comentar com ela: nossa mãe, que legal, né? Gostei dessa preletora, ela falou não sei o quê, né? E falei alguma coisa que a preletora citou, né? E aí deixou ela felizona, né? Ela falou: caramba, né? Olha, né? Achava que, né, não estava nem aí, não estava nem, né, antenado, né? E isso acontece muito, né? Isso acontece hoje com os nossos filhos também, né? Exato, nossa atitude mental, né? As crianças, elas absorvem, né? Então essa responsabilidade é redobrada, né? Quando a gente tem os filhos, né? De a gente nossos sempre... filhos nasceram na Seitonoye, né? Exato. Então eu ainda tive a oportunidade de estar em outras regionais, né? Então eu já morei em diferentes lugares do nosso país, né? Então morei a maior parte do tempo aqui em São Paulo, então originalmente sou da Regional SP Santana, onde eu me encontro atualmente, mas eu já morei 8 anos no Vale do Paraíba, e aí eu frequentava a Regional SP São José dos Campos, e foi quando os meus filhos nasceram. E também morei 2 anos em Brasília, frequentei a Regional DF Brasília, foi no período da pandemia, frequentei pouco a regional, mas tinha reunião de crianças lá e meus filhos também participavam. E isso foi, de certa forma, fazendo com que a gente percebesse exatamente o que o Vitor falou. Mesmo aparentemente desatentos, eles estão absorvendo o ensinamento, né? E eu percebo em algumas palestras, muitas vezes, a minha filha acabou de completar 11 anos, meu filho tem 13, né? Hoje eles são, digamos, pequenos dirigentes, né? Porque ajudam a gente em todas as atividades do nosso núcleo, né? Eu sou presidente de Associação Prosperidade Local lá de Vila Paiva, e o meu filho normalmente faz as apresentações, a minha filha faz as orações, né? Mas antes disso acontecer, antes deles terem um papel mais atuante no ensinamento, eles muitas vezes levantavam a mão e faziam perguntas para o preletor ou para a preletora, né? E aparentemente estavam desatentos ali no celular ou conversando, e de repente do nada saía um questionamento. E foi uma das coisas que nos inspirou até quando voltamos, né, para São Paulo, eu e a minha esposa, né, que é divulgadora da Seitonoye, Daniela Jonarantes Nogueira. A gente começou a fazer reunião de crianças no domingo da Seitonoye em paralelo, e a gente tem agora reunião de crianças em paralelo da PL, né, lá na Vila Paiva, toda segunda-feira às 20 horas, e isso foi muito do que a gente viveu, né, porque a gente conheceu a Seitonoye como criança e tinha reunião de crianças. Depois a gente foi para São José dos Campos, tinha reunião de crianças, foi quando nossos filhos nasceram. A gente foi para Brasília, tinha reunião de crianças, nossos filhos já estavam pequenininhos, né, então a gente falou: não, agora é a hora da gente puxar, né, essa responsabilidade para a gente e sermos os promotores das reuniões. Tanto que a gente, com o apoio de todos os adeptos e dirigentes lá da Vila Paiva, a gente construiu um espaço querubim no núcleo que não tinha, para fazer as reuniões paralelas de crianças, né? Porque a gente vê a importância que isso tem na harmonia e na educação e no crescimento, né, dos nossos filhos e das crianças como um todo, né? Se a gente não tem essa formação, acontece o que a gente vê em sala de aula, o que a gente vê em vários lugares. É um irmão chamando a atenção do seu pai, da sua mãe, brigando com o seu irmão. Mas não porque ele quer brigar com o irmão, porque ele ama o irmão. Mas porque ele quer, de alguma forma, receber esse amor. Exato. E quando não tem esse equilíbrio, ele fala: ô pai, ô mãe, lembra de expressar o amor.
De uma forma negativa, né? E eu vejo na atuação dos meus filhos, inclusive dentro da Seichonoye, é o contrário, é um se inspirando no outro positivamente, né? Então ele, como mais velho, que começou a fazer primeiro as atividades, inspirou a minha filha mais nova a também querer fazer, né? Então, assim, ela tem um perfil muito mais tímido e introspectivo, ele muito mais expansivo, eles são completamente diferentes, e nos surpreendeu quando ela começou a querer fazer apresentação, fazer leitura de oração, fazer a oração da refeição, fazer, né, uma série de atividades inspirada no irmão. E isso eu percebi, inclusive, em relação às minhas sobrinhas, nas filhas do Vitor, né, que também, quando frequentavam a Vila Paiva, também atuavam, né, como dirigentes mirins ali, fazendo a recepção, fazendo leitura de orações e assim por diante. Então, vira uma competição, digamos assim, saudável, né, e não uma competição negativa por atenção, né, e muitas vezes fazer coisas erradas para poder chamar a atenção dos pais, né? A gente vê o contrário, a gente vê eles querendo fazer coisas positivas para chamar a atenção de uma forma positiva, né? O pai tem que estimular, enxergar isso, né? Enxergar os talentos, as características individuais de cada um, né? Eu brinco, né, que todos nós somos super-heróis, né? Quando a gente fala, né, sobre, de repente, as características dos super-heróis, né? A gente vê que quando eles se juntam, né, eles formam um esquadrão imbatível, né? E cada um com a sua característica, né? Mas muitas das vezes na vida real a gente quer se comparar, quer que o outro seja igual, né? Então você pega, né, um filho, né, de repente mais estudioso, só que o outro é mais prestativo, né? O outro é mais comunicativo, né? Só que o outro é mais dócil, né? E isso, né, a gente tem que enxergar esses pontos positivos, né, para poder estimular e gerar exatamente o que o André acabou de falar, né? De eles enxergarem os potenciais um do outro, né? Os dons uns dos outros, né? E se aperfeiçoarem, né? Acho que esse é um dos segredos, né? A gente conseguir chegar nesse patamar, né? E os pais como o grande estimulador disso, né? Então, o técnico ali, né, fazendo, né, enxergando isso e proporcionando oportunidades para que eles possam, né, se desenvolver positivamente, né? Diante de orientações tão preciosas, um amigo que nos acompanha ficou curioso agora, né? Porque o André citou São José dos Campos, Santana, Vila Paiva. Onde tem então vocês? Eu quero participar dessas atividades da Seichonoye, pesquisar se tem reuniões de crianças. Ele citou nomenclaturas, né? Prosperidade, Pomba Branca, Fraternidade, enfim. Tem uma série de atividades dentro de uma regional mais próxima de você. Busque em nosso site sni.org.br/onde encontrar. Lá tem endereços dessas sedes regionais, telefones e WhatsApp também para você dialogar com os dirigentes delas e conversar, saber onde tem uma reunião mais próxima. Não se prenda a somente os endereços das regionais. Pode ser que, por exemplo, no estado de Sergipe, capital de Sergipe, Aracaju, não faltei na aula de geografia. Aracaju tem uma sede, mas o estado de Sergipe, ele é enorme, né? Então, de repente, você mora em outra cidade que não seja Aracaju, entre em contato com a regional de Aracaju, porque eles vão indicar uma sede de associação local, que foi a nomenclatura que foi utilizada aqui. E possivelmente a associação local fica mais próximo de você e você poderá participar dessas atividades. Venha participar. Inclusive, foi citado aqui, prática de purificação da mente. Procure na sede das regionais, onde se realizam essas práticas, ou participe de um seminário da Seichonoye numa academia mais próxima de você. Tem sni.org.br/academias. Sempre tem um seminário próximo de você para participar e fazer essa imersão em sua vida. Yara? Além disso, quando você acompanha os programas, né, vivências, os programas da Seichonoye em geral, você pode também expressar as suas emoções e nesse momento a gente quer expressar a nossa gratidão para os amigos que nos mandaram suas mensagens. Episódio Superando Obstáculos. Pergunta no e-mail: você tem superado os obstáculos na sua vida? E aí alguns amigos responderam, trouxeram as suas próprias vivências e a gente queria agradecer. Kazuko Kuamoto, Warley Luiz, Cibele Rodrigues, Anne Delcampi, Carmen Lúcia Stex,
BNR de Souza, Carmen Rosa Ramires Valderra, Verônica Borges, Cristiane Riga, Vera Jarenco, Ricardo Veiga, Irene Greche Mussolini, Cleuber Rodrigues Pereira, gente, bastante gente escreveu. José Davi Puch e Fátima Santos. Muito obrigado por terem compartilhado conosco. Tem mais, Milton? Tem mais gente no episódio Mundo Espiritual, um episódio emocionante. Neuza Clementino, a Marilza Espinácio, Francisco de Sales Almeida Mafra, Solange Ataíde Pinheiro, Zuli Silva, Francina Ojeda Oliveira, João Batista Generoso, Kanzaki Massaio, Rosemary Karina Barbosa, Maria Brilhante, Valdecir Almeida, Saulo Carvalho Bifano e a Rose Anne Silva. Quer escrever mensagens para a gente? Mande as suas vivências para o e-mail sncast@sn.org.br ou faça o seu comentário nas plataformas de áudio ou aqui no canal do YouTube, deixando as suas vivências que a gente lê todas. Inclusive, lemos os comentários de episódios anteriores, porque eles ficam disponíveis aqui no canal do YouTube e você pode revisitar estes conteúdos. Não quer perder nada? Inscreva-se em nosso canal. Curta, compartilha, siga o nosso canal, ative as notificações e agora a gente tem uma ferramenta nova se aparecer para você aí, a ferramenta Hypar. Agora é Hypar. Vamos hypar o vídeo, porque hypar o vídeo faz com que você divulgue esse vídeo, ganhe pontos no canal do YouTube e as pessoas são sugeridas a visitar este nosso conteúdo. Hypar, Yara. Legal, olha, né? Eu não sei nem onde a gente vai parar com tudo isso. O que eu sei é que quando sai o episódio, eu já coloco direto no grupo da família, eu olho o tema e eu penso naquele amigo. Puxa vida, brothers, os irmãos, esse aqui cabe direitinho para tal amigo. E aí, isso vai... a verdade, quando chega pra gente, é muito importante, né? E a gente está aqui falando de irmãos... vamos falar de auxílio mútuo, Milton? Vamos falar. Eu estou sabendo aqui no meu ponto eletrônico, né, que vocês têm carreiras até semelhantes. Eu acredito que isso deva ser através da convivência, do diálogo de vocês. Você falou que o irmão mais velho deu uns pitaquinhos, né, também na escolha. Na escolha não, na influência de quem que vocês são. Nesse auxílio mútuo aí, o quanto que vocês se influenciaram para se ajudarem na escolha das suas profissões, até mesmo na construção das suas famílias? Qual que é a importância disso? Não sei quem quer começar. Começa o mais velho, né? O mais velho? Vou começar, então. A inspiração é total da família, né? Então, assim, o nosso pai, ele foi policial militar, na época ainda da Força Pública, né? Por 10 anos. Nesse período, ele acabou fazendo faculdade e depois que já estava formado, trabalhando e tudo mais, e migrou de profissão. Aí ele foi para a área de engenharia. E quando eu nasci, ele já estava na carreira já de engenharia, numa empresa privada, depois passou a trabalhar com a minha mãe. Então eu não vivenciei, né, como criança, o meu pai policial militar. Mas ele incentivava muito, né, a carreira militar para todos nós. O nosso irmão mais velho, ele acabou servindo o exército, permaneceu por mais alguns anos como oficial da reserva, né, e entrou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Fez o curso de formação de oficiais, formou-se tenente, e nessa a gente começou a observar isso, né. E o Vitor sempre foi inspirado, né, nas coisas que meu irmão mais velho fazia. Então, todos nós fizemos ensino técnico, né? Eu fiz em processamento de dados, o Vitor e o Marcelo fizeram em eletrônica, depois o Marcelo foi para as Forças Armadas, o Vitor também prestou e não chegou a servir porque ele entrou na Academia do Barro Branco também. O meu irmão mais velho foi para a área de bombeiros, eu fui para o policiamento, o Vitor acabou também indo para o bombeiro. Então, assim, teve uma inspiração, sim, familiar, teve muita questão também da influência da própria Seichonoye, né? Então, assim, uma mentalização que eu amo muito na Seichonoye é a da boa ideia, né? Que ela fala, ó Deus, né? Inspirai-me uma boa ideia que me permita servir e proteger é por minha conta, o maior número possível de pessoas dentro, né, do meu talento, né? E dai-me força vital para conseguir concretizar, para conseguir realizar essa boa ideia, né? E essa coisa de servir e proteger
sempre foi muito forte para mim, sempre foi muito forte para o Vitor, para o Marcelo, né, para todos os meus familiares. Eu acho que isso que nos conduziu à carreira militar, né? Hoje eu sou major da Polícia Militar, trabalho no quartel do Comando Geral, na área de gestão, né? Então na área de planejamento, processos, projetos, qualidade, né? E é a parte assim maravilhosa de ver que o planejamento, de ver que essas atividades gerenciais, elas auxiliam muito, né, na redução de criminalidade e, consequentemente, na percepção de segurança das pessoas, né? Então, a gente sempre teve exemplos maravilhosos dentro de casa, sempre o ensinamento da Seichonoye nos balizando, né, e buscando sempre, apesar, né, de sermos muito exigidos profissionalmente, conciliar com atividades de dirigente dentro da Seichonoye, porque a gente sabe o quanto que isso também nos ajuda a manter, né, o equilíbrio. E como dirigentes, você realmente se obriga a estar à frente do núcleo, à frente da L, estudando, palestrando, né, participando de programas maravilhosos como esse. Então é uma forma da gente tá sempre extraindo o melhor da gente, né? É o que eu acredito. É isso aí. Tava olhando para ele, ouvindo, né? E dá até emoção, né? Porque assim, eu tenho tanto orgulho dele, né? E do meu irmão mais velho, né? E como irmão mais novo, eu vejo, né? Os irmãos mais novos aí que estão em casa ou assistindo esse programa, né? Talvez eu represente o que eu vou falar agora, né? Represente vocês, né? Mas eu vejo assim que o irmão mais novo, ele tem a possibilidade de enxergar rumos, né? Então, de acordo com os irmãos mais velhos, né? E eu vejo, né, na questão tanto do André, né, sempre muito estudioso, né, muito compenetrado, muito competente, né? Como o André comentou, né, o Marcelo, né, então muitas das decisões que eu acabei tomando foram enxergando, né, enxergando na vida dele o caminho que ele foi abrindo e as oportunidades, né. Muitas coisas a gente tem muita afinidade, né, nesse sentido, né, e a gente foi guiando, né, nas nossas decisões, né, e já, né, o André praticamente 25 anos, né, eu um pouquinho menos, né, 21 para 22 anos, estamos, né, na Polícia Militar, né, atuo atualmente pelo Corpo de Bombeiros, né, e como é importante, né, a gente poder cumprir nossa missão de servir e proteger a sociedade, tanto na Polícia Militar, né, como no Corpo de Bombeiros, né, e poder, com o ensinamento da Seichonoye, levar luz, né, poder ser instrumento de Deus levando luz, né, durante os nossos atendimentos, né. Eu cumpro também escalas operacionais, né, então por horas aí estamos, né, envolvidos em alguns cenários que não são bacanas, né, então quando somos demandados, né, operacionalmente, mas sempre procurando levar luz para as pessoas, né, em momentos de conflito, né, como a gente percebe com as nossas equipes também, né, liderando, chefiando, né, equipes, tentar transmitir realmente, né, esse positivismo, né, sermos líderes positivos dentro da sociedade, né? Então isso é muito importante. E essa influência, né, para mim foi muito importante, né? Porque ter dois referenciais como o André e o Marcelo, para mim me trouxe mais facilidade nas tomadas de decisões, né? E eu tenho certeza, né, hoje olhando para trás, né, que, né, sou um espírito muito sortudo por ter irmãos como eles, né, e conseguir guiar as minhas decisões, algumas delas pautadas, né, tanto na experiência deles, né, de fato, né, do que eles estavam vivendo, como também na troca de ideias, né, então nas opiniões, né, o que eu faço, né, e agora, né, qual decisão que eu tomo, né? E a gente sempre conversando, compartilhando, né, para ter boas tomadas de decisões, né? Então, essa parceira positivo, eu acho que para enxergar as coisas que se apresentam para a gente a todo momento, que às vezes a gente, se não tiver bem sintonizado com Deus, acaba não enxergando. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho outra também. Despertou uma pergunta aqui, porque foi tudo muito harmonioso e eu acho que é bacana, mas e se de repente o mais novo, que geralmente é função do mais novo, quisesse ser chefe de cozinha, quisesse ser artista plástico, e no meio desse cenário, que não era um cenário que era só do irmão mais velho e do irmão do meio, sim, tinha o pai também ali no processo,
Isso não é assustador? Não, nunca teve nenhuma imposição na nossa casa em relação à profissão a seguir. Foi uma questão mesmo que a gente chegou à conclusão que era o caminho que era mais alinhado à nossa vocação, né? Então, eu me recordo, né, que eu mesmo, né, eu fazia ensino técnico na área de processamento de dados, eu tinha muita vontade de seguir na área de engenharia de computação, a maior parte dos meus amigos estavam indo para essas áreas relacionadas à tecnologia, né? E aí eu vendo meu irmão mais velho e conhecendo melhor como que funcionaria a carreira militar e vendo as possibilidades que existiam lá dentro, eu acabei percebendo que dava para juntar uma coisa com a outra, né? E eu percebo que, assim, a tecnologia, eu também fiz técnico em contabilidade, né? Então, a contabilidade, as aptidões que eu tinha tanto para humanas quanto para exatas, elas seriam muito bem-vindas na carreira militar. E me recordo, assim, de um bate-papo com meu pai, assim, quando eu estava para prestar o processo seletivo da Academia do Barro Branco, que na época era pela FUVEST, ele estava muito doente, né? Então estava manifestando doença ali, e eu tive um bate-papo com ele, e eu falei das possibilidades para ele, e de certa forma ele me deu uma direcionada para a carreira militar, me falando sobre, né, os benefícios que eu teria na minha carreira e em relação ao meu perfil e assim por diante. E aí, quando eu prestei a primeira prova, né, que eram 2 provas, e depois a redação, e depois tinha várias outras etapas, né, que é bem árduo e longo o processo seletivo, ele acabou partindo. E eu não tinha ido muito bem na primeira prova. E aí, nas minhas orações, assim, eu ainda estava naquela dúvida, né, porque eu estava prestando outros processos seletivos de outras faculdades. E aí, nas minhas orações, eu pedindo para na época, meu pai tinha apenas 51 anos, né, quando ele partiu para o plano espiritual. Então, eu pedi a Deus, né, falei que nessa prova eu alcance a pontuação, eram 80 questões, eu falei, a idade do meu pai em pontos. E aí, quando eu recebi a prova era a letra J, meu pai chamava Juarez. E aí, quando eu cheguei em casa e conferi o gabarito, eu tinha feito 51 pontos. E aí, quando eu fui para a entrevista e para o psicotécnico, só perguntaram do meu pai. e eu tive convicção. Eu falei, não, é esse o caminho. Né? Estou tendo um monte de sinais aqui demonstrando isso. E a questão da casa também, né? Eu acho que foi uma coisa também... a gente comentou a primeira parte do relato, que era a parte do relato que falou da casa enquanto uma L de Vila Gustavo da Seitonoye. Mas o sonho era sempre que ali fosse o nosso lar, né? E a nossa mãe muito convicta nesse sentido. Então a gente ia lá carpir o terreno, porque o terreno era grande, tinha muito mato no fundo, e a gente ficava, obrigado papai, obrigado mamãe, estamos preparando o terreno para a grande construção, estamos preparando o terreno para a grande construção. E aí, assim, eu trabalhando, na sequência o Vitor trabalhando, o Marcelo já trabalhando, a gente começou a se ajudar, né? Então a gente queria realizar o sonho da nossa mãe, e que também era um sonho nosso, né? A nossa mãe, inclusive, desculpa cortar, né? Mas ela fez, inclusive, num papel, né? Ela colou uma casa, né? Uma casa que ela enxergou que seria maravilhosa. Então já começou a colocar ali no papel, né, a idealização para facilitar, né, a idealização dessa grande construção, desse grande sonho, né? E aconteceu, né? Então, assim, aí aos pouquinhos o carro virou telhado, o acabamento foi acontecendo com a gente já morando dentro da casa, a gente no início lá tomando banho no quartel porque não tinha banheiro pronto, mas saiu, né? Então, assim, algo que no início a gente percebeu que o que estava realmente nos limitando não era, como o Vitor falou no começo, né? Era a falta, a gente tinha um recurso para comprar o terreno, mas não tinha um recurso para construir, né? Então, assim, o recurso para construir, ele vem. Então é a questão de tomar decisão, é a questão de realmente ter a convicção de que aquilo é importante e vai ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? Então a gente percebeu que não tem escassez, as coisas vão acontecendo, a prosperidade está aí, né? E a gente sentiu isso agora também lá fazendo a reforma do nosso núcleo, a mesma coisa, né? Então a gente no início lá vendo aquele terreno cheio de mato lá no fundo e praticamente com caixa do núcleo zerado, e aí começamos a decisão, nós vamos construir o Espaço Querubim, nós vamos construir a nova cozinha. E aí fizemos eventos, fizemos campanhas de doação, fizemos pedidos mesmo para que as pessoas nos ajudassem, e aí material de construção foi entrando, mão de obra foi entrando, e a gente está praticamente terminando tudo lá. Então eu acredito que os obstáculos, a harmonia familiar, a harmonia entre irmãos, a decisão convicta, eu acho que tudo isso vai fazendo
fazendo as coisas acontecerem. E isso a gente aprendeu muito com a Seitonoye e em especial com os nossos pais, né? Então eu acredito que fomos muito privilegiados por tudo que veio até a gente. Problemas sempre acontecem, sempre se manifestam, né? Aqui no plano fenomênico as coisas não são lineares, são altos e baixos o tempo todo, mas a gente tá a todo momento sabendo que é assim que é e que a gente tem que tirar o maior proveito possível de tudo que acontece com a gente, né? Importantíssimo, né? Eu disse anteriormente para os amigos, né, procurarem as nossas regionais, buscando uma reunião para crianças, ou para homens, ou para mulheres. Mas caso a sua regional ainda não tenha uma reunião para esse público específico, de repente é a sua ligação que essa regional está esperando, né? Você pode se voluntariar para, de repente, conduzir uma atividade, dar início conforme o André nos inspirou aqui. Só basta começar e decidir. Mas a pergunta que eu quero trazer, que me trouxe, né, a vontade de perguntar, o Vitor ele citou que trabalham em situações desafiadoras. Dentro dessas situações desafiadoras que você citou também, dentro desses momentos, houve momentos em que vocês, entre irmãos, uma deu uma baqueada, deu uma falta assim, de inspiração, e em algum momento em que vocês se inspiraram ou teve uma conversa que se ajudou, o quanto isso é importante, uma dor de dente, sei lá, alguma coisa desse sentido, né? O que vocês podem dizer? Porque eu fico pensando, às vezes em cenários desafiadores que a profissão lhes impõe, às vezes as coisas são tão chocantes, né, que às vezes a gente pode se perguntar, né? Será que vale a pena continuar? Será que eu sigo por esse caminho? O que eu faço da minha vida? E aí os amigos que não atuam na profissão podem ter algum desafio nesse sentido, né? Em que deu uma baqueada e a força dos irmãos foi importante. Vocês têm alguma vivência nesse sentido? Até prefiro que o Vitor responda essa, porque no meu caso a resposta é não. Eu sempre me senti muito vocacionado e eu nunca tive nenhum tipo de dúvida de que escolhi o caminho correto, profissionalmente falando, né? Agora, não sei em relação ao Vitor. Eu concordo com o André também, né? Eu percebo, né, nas atividades cotidianas que nós amamos o que nós fazemos, né? Isso é muito importante, né? Até naquela pergunta, né? Eu tenho 2 meninas, né? Então, assim, a minha experiência foi sempre mais pro lado masculino do que feminino, né? 3 irmãos, o irmão mais novo, com o pai, né? Só a mãe em casa, né? E hoje, né, o cenário inverteu, né? Hoje em casa eu sou o único homem com 4 mulheres em casa, né? Então, mas eu vejo que o nosso apoio mútuo é muito grande, né? A gente ama o que a gente faz, né? Eu vejo que pela função, né, que nós temos, né, tanto, né, como eu quero dizer na função profissional, né? Uhum. Na polícia, no Corpo de Bombeiros, né? Falando pelo Corpo de Bombeiros, ao qual eu atuo por muitos anos, né? Muitas das vezes, né, e a grande parte das vezes, nós lidamos com cenários realmente de bastante tristeza, né? E precisamos levar luz, né? Mas eu acho que a Seitonoye, realmente não tenho, né? Eu não me recordo, né, de ter esse momento de baque, né? Justamente por ter realmente a convicção, né, que as coisas acontecem por determinados motivos e que a gente precisa manter a fé, né, perseverante, né, vivificar o agora, né, enxergar isso, né, e muitas das vezes isso é a força propulsora para que a gente possa orientar, né, quantas e quantas vezes eu lembro, né, que muitas das vezes a gente atende, né, protocolarmente uma ocorrência, né, então vai e faz os procedimentos que aprendemos, né, e fica nisso, né, e quantas vezes, né, a gente leva uma mensagem de luz, né, para aquela família, para aquela pessoa, né, e isso faz toda a diferença, né, e a gente percebe realmente que é Deus guiando, né, os nossos passos, né. Mas é bastante sério, bastante sensível esse ponto, porque veja, um profissional da área de saúde, ele lida com situações bastante delicadas. Exato. É uma situação de risco de morte. Talvez vocês também, a gente também, lidam com essa situação. Eu acho que o que o preletor está trazendo é, às vezes, a gente vê cenários tão avassaladores e pode ser que o amigo em casa também fique assustado, sabe? Será que a gente eu encontro no meu irmão, Joey, maravilhoso, razão na minha vida hoje, assim, de incentivo e tudo mais, até me emociono. E falar, mano, tá acontecendo isso. E aí? Me ajuda. Eu sou preletora da Seitonoye, meu irmão não é, mas é meu irmão. Sim.
Então, acho que é nesse Isso, sentido que a gente está perguntando. Vocês encontram em vocês, talvez por ética, você não vai trazer a pauta, né? Não vai trazer o ocorrido. Assim, no meu caso, Yara, eu me sinto assim muito vocacionado para o que eu faço. A minha atuação operacional na Polícia Militar sempre se deu no policiamento rodoviário e a gente sempre lidou muito com sinistros de trânsito, né? E assim, eu tenho até uma participação muito especial nesse termo, sinistro de trânsito, porque num passado não tão distante chamávamos de acidente, né? E eu sempre trabalho nessa área desde 2005, eu nunca enxerguei o fenômeno como um acidente, porque normalmente não é um acidente, né? É um conjunto de infrações, de imprudência, de decisões muitas vezes erradas, normalmente humanas, que levam à catástrofe. Então, eu acabei tendo a oportunidade de fazer alguns cursos, inclusive fora do país, e vi que lá fora o pessoal usa termos diferentes, né? Então, na Espanha é sinistro vial, nos Estados Unidos é crash, não é accident, é crash, né? E aí aqui no Brasil a gente começou a fazer uma campanha junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Eu atuei num comitê justamente para inspirá-los a fazerem essa mudança que aconteceu. Eu estava no grupo que propôs a mudança para sinistro de trânsito. E hoje no país, né, o próprio Código de Trânsito Brasileiro já traz, né, essa denominação. E a mudança do olhar para o fenômeno faz com que tudo mude. É o início, é a ponta do iceberg que vai fazendo todo o resto se movimentar. E eu tô falando isso porque eu me lembro de uma situação em que eu estava comandando um policiamento de um show da Ivete Sangalo no Estância Alto da Serra, e aquele congestionamento, tempos áureos da Ivete Sangalo, lá em São Paulo, né? Então era a Anchieta todinha, a caminho do mar ali até o Estância Alto da Serra. E aí na saída a gente posicionou muitas viaturas para que o pessoal não se envolvesse em sinistro, e mesmo assim aconteceu. Aconteceu um sinistro, o casal estava lesionado, né? A moça ficou presa, a gente chamou o pessoal do Corpo de Bombeiros para ajudar, sinalizamos o sinistro, e aí naquele momento eu pensei, nossa, não gostaria nunca de viver uma situação dessa na minha vida, né? E parece que atrai, né? Parece não, né? A gente conhecendo o ensinamento. Um belo dia, tô na casa da minha esposa, né? E de repente, ela era dia do aniversário dela. Ela saiu para um compromisso que ela tinha, e aí toca a campainha do apartamento lá onde ela morava e onde eu me encontrava naquele momento, falando que ela tinha sido atropelada. E aí eu olhei pela janela e eu vi a minha esposa no chão, me troquei, desci, e aí eu olhei para ela, ela estava consciente, né? Aí, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Aí ela ficou emocionada quando me viu, né? E aí tava o rapaz que tinha cometido o atropelamento. Por quê? Né? Porque tava tendo obras do metrô e a via, que era uma via de mão simples, estava em mão dupla. E ela não estava acostumada a ter que olhar para os dois lados ali, porque era uma via de pista simples, né? E o rapaz todo assustado, e aí eu também o tranquilizei, peguei o documento e liguei para o bombeiro, e eu percebi justamente isso, né? Eu tive toda a tranquilidade do mundo de lidar com uma situação super difícil envolvendo, né, a minha esposa, e eu vejo o quanto que o ensinamento da Seichonoye, o quanto que a forma como a gente se sente preparado para o que a gente faz a gente agir com a naturalidade necessária em situações de extrema complexidade, e que neste caso envolvia até, né, questões de ordem sentimental muito fortes, né? Então eu vejo que realmente eu não tenho nenhum tipo de dúvida em relação a questão da carreira, a questão da atuação, e assim, sabendo que eu sou um privilegiado por poder estar nessas situações bem desafiadoras, porque eu sei que eu tenho a capacidade para poder lidar da melhor forma possível, e amparar da melhor forma possível, e proteger da melhor forma possível as pessoas envolvidas nisso, né? Como é importante a segurança que dá
né, na confiança que a gente tem entre a gente, né? Então, eu não me lembro também de uma situação, às vezes você está meio down, né, e se recorrer, né, aos irmãos. Mas eu vejo assim, nós tomamos muitas decisões, né? Então, muitas tomadas de decisões para mexer em família, né? Com relação à família, às vezes vida profissional, e nós compartilhamos isso, né? Bastante, né? Ou nos nossos grupos, ou em conversas pessoais. Então, em muitos momentos nós tivemos, né, esse compartilhamento, né? E aí, o que vocês acham, né? Ó, tô pensando nisso, nisso e nisso. Vocês também concordam, né? E aí vem aquela resposta, ou, né? Ó, concorda em partes, né? Ou vai em frente que, ó, sensacional, vai ser bacana, tal, né? Isso dá realmente aquela energia a mais, né? Aquela motivação para seguir aquele caminho, né? Isso é bastante importante, né? Isso a gente tem, né? A gente confia muito no outro. Isso é muito legal, assim, entre a gente. Essa troca é muito, muito boa, né? E isso aí realmente acontece bastante, né? A gente vai aproveitar a experiência de vocês, irmãos, e esse tema de ser tão inédito no nosso canal. A gente vai fazer umas perguntinhas bem rápidas para ajudar a nossa audiência. Perguntas rápidas, vocês respondem rapidamente, pode ser? Pode ser. Vamos lá, Yara? Bora. Vamos lá. Vou começar? Eu tenho filhos que não se dão bem entre si. O que eu faço? Faz ele se dar bem. Como? Conversando. Eu acho que conversando com muito amor, com muito respeito, com muita empatia, se colocando no lugar deles e buscando a melhor solução, né, da forma mais serena e tranquila possível, sem nenhum tipo de violência, né, não é o caso, não resolve, né, e gera mágoa, gera marcas que vão muitas vezes perdurar por toda a vida. Vitor, sou filho único, posso ter irmãos não consanguíneos e construir relacionamento inspirado em vocês? Totalmente, né? Nós aprendemos na Seichonoye que existem os parentes consanguíneos e parentes afins, né? O que rege esse mundo aqui é sentimento, né? Então, obviamente, né? Tem tantas pessoas, né, que muitas das vezes falam, nossa, você é o irmão, é o filho que a vida me trouxe, me deu, né? Então, total, né? Então, eu acho que com empatia, né, com um sentimento realmente de gratidão a Deus por tá trazendo essa pessoa, né, que independentemente, né, ela tem laços sanguíneos ou não, isso, né, pouco importa, porque, né, nós não somos matéria, né? Então os laços sanguíneos, né, são secundários, né? Nós somos realmente espíritos entrelaçados vivendo essa vida para aprimorar espiritualmente, né? Como orientar a diferença de faixa etária entre os irmãos para ter uma boa relação entre eles? E principalmente não sendo irmãos só meninos ou só meninas, são irmãos de idades diferentes e de faixas etárias diferentes e gênero diferente. Bastante paciência, empatia. Nós somos o exemplo disso, como o André comentou, né? A minha diferença para o meu irmão mais velho são de 15 anos, né? Mas vocês são todos meninos. Sim, né? E eu agora tô com 2 meninas, né? E é um barato, né? Muitas das vezes, brincadeiras que eu fazia com eles, né? Que aí fica gravado, você quer fazer com as meninas. Já é diferente, né? A menina já é mais dócil, né? Mais delicada. Acaba acontecendo isso, né? É ter esse feeling, né? E tratar isso com bastante respeito, bastante empatia, né? Para enxergar, né? Eu percebo, a gente tem muitas afinidades por termos idades mais próximas, né? Mas em determinadas oportunidades e assuntos, nós temos mais afinidade com o irmão mais velho, que é 15 anos mais velho que a gente, né? Então também eu acho que a faixa etária é algo que a gente não vai ser hipócrita de falar que, né, é o nosso irmão mais velho, né? Então faz tudo o que a gente faz, né? Vive em momentos diferentes, né? Mas eu sempre vi que com muita inteligência, muita sabedoria, a gente sempre soube lidar com isso, né? E ele sempre soube se colocar também, né? E hoje cada vez mais como um irmão mais velho, mas dentro do nosso mundo, né? De uma geração, talvez de geração um pouquinho diferente, né? Mas uma geração diferente, mas integrada com a nossa, né? Então, e adequar a linguagem. Eu acho que, por exemplo, a Seichonoye, ela é até famosa para meus filhos, né? Minha filha fez essa semana, dia 11, ela fez 11 anos. E eu presenteei, né, com um livro de orações juvenil. E aí eu falei para ela, agora você é juvenil, né? Então ela tem o livro de orações de crianças e ela tem o livro de orações
juvenil, né? A gente, os meus 2 filhos já leram o livro, A Sua Missão é Vencer, né? Agora eu tô esperando ela terminar uma leitura que ela tá fazendo, que é da escola, para que os 2 sejam presenteados, né, com o novo livro dos jovens, que é o meu livro de cabeceira, e eu gostaria muito que fosse o deles também, né? Então, já tô pensando em alguns joguinhos e algumas formas de trabalhar a leitura e a discussão, né, dos assuntos aqui do livro com eles. Então, eu acredito que isso também conta muito, assim, a gente saber adequar a linguagem para a idade das pessoas, ainda mais quando a diferença de idade é grande, né? Eu acho que isso aí, essa parte pedagógica, e no meu caso também eu sempre, antes até da profissão policial militar, eu trabalhava como professor de informática, e eu atuo como docente até os dias atuais, né? Então eu já tenho quase 30 anos de docência, então eu amo essa área, eu me sinto assim vocacionado para questões, né, de didática, de pedagogia, de ensino, e eu aplico muito isso dentro da minha casa, né, considerando as diferenças de faixa etária. Eu acho que os pais, eles têm essa responsabilidade de saber adequar a linguagem, a forma como vai transmitir as coisas aos seus filhos. E na relação entre irmãos, idem. Eu acredito que a gente tem que respeitar as diferenças, no nosso caso, muito evidentes, em relação ao nosso irmão mais velho, né? Então a gente precisa ter isso muito claro e de forma muito respeitosa, né? Usar a linguagem mais adequada para a faixa etária de cada um. O André falou o livro de cabeceira dele, e o seu, Vitor? Ah, rapaz, um livro de cabeceira é difícil, né? Mas eu vou me recorrer ao que está na minha frente aqui, que é um livro que eu acho sensacional, né? Sou super fã desse livro, Siga Reto Sempre em Frente, do professor Fernando Antônio Mendes Marques, né? Eu adoro a didática desse livro, né? É um livro que... Eu adoro histórias, né? Então eu sempre gostei muito de historinhas, gibis, né? Livros de histórias, e é um livro recheado de histórias, né? E aí você tem uma história, você tem uma reflexão sobre a história, e depois tem uma medida imediata, né? Seichonoye, a gente aprende que é uma ciência de aplicação imediata, né? Uma ciência prática, né? Então ele traz, né, essa didática, eu acho sensacional, né? Então é um livro que eu acho maravilhoso, né? Além da Sutra Sagrada, Shinsokan, né, que é os livrinhos de cabeceira, né? Mas um livro atualmente aí que sou muito fã e recomendo, Siga Reto Sempre em Frente. O André também falou a mentalização dele. É verdade. Falou uma mentalização. Você tem uma também é sua queridinha. Só que os amigos perceberam, na hora que ele começou a mentalização, ele completou também. Então eles mentalizam juntos. Ele vai concordar comigo, né? Nós aprendemos muito com a minha mãe, né? A minha mãe, ela fazia mentalizações o dia inteiro. Palavras de convicção o dia inteiro. O dia inteiro. E isso que eu ia falar, né? Nas palavras de convicção, eu acho que é uma coisa que a gente pegou e faz muito, né? Eu faço muito isso, né? Eu lembro que eu chegava na minha casa, minha mãe tava... No primeiro eu achei que tava cochichando, falando sozinho, coisa estranha, né? Quando eu ia próximo dela, né? E ela tava fazendo, né? Sou alegre, sou feliz, sou próximo, sou filha de Deus, sou perfeita, né? Tudo já está resolvido, e aí vai. Isso eu trouxe para o meu dia a dia, né? Então todos os dias, né, estou em casa, em casa, faço minhas orações matinais, depois no deslocamento de casa até o serviço, geralmente é de uns 40 minutos, né? Então ou estou ouvindo o Sutra, ou fazendo palavras de afirmação, e a gente tem uma coisa em casa, né, que minha esposa, inclusive, que inspirou, e é um barato, que são as palavras de afirmação no carro, né? Então nós temos uma regrinha dentro do carro, no deslocamento de casa até a escola das crianças, de cada um, né, citar 10 palavras de afirmação, né? E aí é um barato, né? Porque aí a gente começa, né? Sou filho de Deus, sou próspero, sou saudável, sou harmonioso, sou calmo. E aí vem os negócios das crianças, né? A minha filha, na semana passada, mandou uma, sou lendária. Falei, caramba, sou lendário, legal, né? Uma palavra bacana. Ontem, né? Ontem a pequenininha, tem 9 anos. Eu cheguei do serviço, ela falou assim, pai, hoje a mãe inovou. Eu falei, o que ela fez? Então, ela falou pra gente fazer palavras de convicção por letras. Né? Eu falei, mas como eu ia sugerir. Por letras. Não, eu falei, como que foi isso? Não, a mamãe falou pra gente fazer 5 elogios com uma letra. Né? Aí eu falei, qual que foi a sua letra? Ela, letra C. E aí, o que você falou? Ah, eu sou carinhosa, né? E aí começou, né? Então, falar algumas, né? E isso aí virou uma regrinha entre a gente, né? Então, eu acho que de mentalização, né? A gente aprende que oração é
é tudo que a gente lê, é tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, são orações, são emissões de vibrações, né? Então as palavras de convicção é uma dica forte, né? Que a gente faz, né? Não tem decoreba, né? E cada vez mais, né? A gente vai internalizando isso, né? E isso automaticamente volta pra gente, né? Com e vira automático, assim. Exato. Mesmo no meu caso, eu gosto muito de esportes, né? Pode não parecer porque eu tô gordinho aqui, mas é que eu também gosto tanto de comer quanto de treinar, né? Mas assim, eu pensei que você ia falar que seu esporte é comer. Não, eu corro, eu faço treino funcional, hoje à noite eu vou nadar com a minha filha. E eu aplico essas coisas até mesmo, por exemplo, na corrida, né? Você tá correndo, muito obrigado, muito obrigado. Vai dando ritmo, né? Vai dando ritmo e você não percebe muitas vezes o tempo passando. Quando você viu, já passou meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Né? Na natação a mesma coisa, né? Obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado mamãe. Então, quando a gente vê, a gente tá praticando a todo momento. O nosso semblante muda, a gente tem uma atitude diferente perante todas as partes interessadas e acredito que isso faz toda a diferença na vida da gente. A gente acaba, né, servindo de exemplo e inspirando muita gente pela forma como a gente vive a nossa vida, e a forma de viver a nossa vida é a forma Seichonoye. Você está com a mente serena, né? Às vezes vem alguma situação, fica muito mais leve, né, para você avaliar e tomar uma decisão, né, do que estar com a mente carregada e de repente, né, distorcer um determinado cenário, uma determinada situação. O incremento do autoelogio é fazer de A a Z. Boa. É um incremento divertido, procurando não repetir. Perfeito. Sou alegre, no outro dia sou alegre de novo? Não. Experimentar, é um desafio legal. É isso aí, elas vão assistir essa edição, né? Aí já vão ouvir essa recomendação. Hashtag fica a dica, autoelogio de A a Z. É a prática do Vivências. Vitor e André, muitíssimo obrigado por compartilharem suas vivências, suas presenças. Foi um programa, assim, agradabilíssimo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece, né? É emocionante poder estar aqui, estar junto com o André. Maravilhosa oportunidade. Muito obrigado, né? A vocês de casa, com certeza, né? Saibam que os relacionamentos de irmãos se estão bons, podem ser melhores. Se não estão muito bons, podem ficar bons. Só depende de vocês, decisão. Obrigado, Milton. Obrigado, Yara. Obrigado a todos, né? Vitor, que privilégio, que experiência maravilhosa essas vivências aqui que estamos, né, vivenciando. Nunca imaginei, né, poder estar aqui junto com você e estou muito feliz por isso, né? Estou muito feliz com o teu crescimento pessoal, profissional, religioso, né? E espero que isso continue se manifestando, né, nas nossas vidas infinitamente. Obrigado a todos aí pelo privilégio, espero que estejam gostando, que tenham gostado, né, e que contem com a gente. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi mais um episódio do podcast Vivências. Incrível, é isso aí, brother. É isso aí, sister. Renascer é despertar a vida em sua plenitude. Renascer é mais do que recomeçar, é despertar para o potencial latente que existe dentro de você e gerar um novo olhar, uma nova perspectiva para a sua própria vida. Seminário do Renascimento, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, nos dias 6 e 7 de dezembro. Venha renascer conosco!